Eu tenho 11 anos e vou fazer aniversário dia 17/3/2024. Eu me batizei aos meus 9 anos e decidi virar pastor um tempo depois. Eu também decidi virar pastor, pois eu sinto o cuidado dele em minha vida e eu quero que outras pessoas sintam esse mesmo cuidado. E eu quero que as pessoas vejam quão maravilhoso nosso Deus é. O nosso tema é o cuidado de Deus. E por causa disso falaremos de um homem que teve o cuidado de Deus em sua vida. E mesmo assim, mesmo em seu momento mais difícil, ele não temeu e confiou em seu Deus. Mas primeiro vamos falar o versículo de hoje, que é 32:8 de Salmos. O Senhor disse, poderia ler comigo, igreja? O Senhor Deus disse, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Amém. Amém. O homem que falaremos hoje é Jó. E o livro de Jó, para quem não sabe, tem 42 capítulos no total. E a história dele é bem simples. Ele era o homem mais rico de todo o Oriente, temente a Deus, sincero e reto. Ele se afastava do mal. E ele sempre fazia tudo que Deus ordenava e temia ele. Ele tinha 10 filhos e uma esposa. Tinha muitos rebanhos e muitos servos. Um dia, anjos vieram se apresentar a Deus. Junto deles veio o inimigo, Satanás. E Deus disse, de onde você vem? E Satanás respondeu, de olhar e perambular a terra. Então, Deus disse, você viu meu servo Jó? Ele é um homem sincero, reto e teme a mim. Satanás disse, ele só te teme, pois você dá riquezas a ele. Se você não desse riquezas, ele te amaldiçoaria e nunca mais falaria do Senhor. Uma pergunta, igreja, é fácil acreditarmos em Deus no momento mais difícil? E será que a gente é só cuidado por Deus quando tem as riquezas que Ele nos dá? Ou quando Ele faz algo de bom para nós? Pois assim que eles acabaram a conversa, Deus deu a Satanás o direito de tocar em todas as riquezas de Jó, mas não ferir ele. E assim foi feito. Chegou o servo e disse que bandidos atacaram os seus rebanhos e servos e mataram a todos. Enquanto o outro ainda falava, veio o segundo, falando que um raio caiu e matou todos que estavam no local. Enquanto o segundo ainda falava, veio o terceiro, dizendo que caldeus atacaram e mataram os camelos. Enquanto o terceiro ainda falava, o quarto vinha, dizendo que ventos fortes derrubaram a casa de seu filho e mataram todos lá junto de seus filhos. Jó, triste com a notícia, cai aos prantos, raspa sua cabeça e rasga o seu manto. Ele não peca com seus lábios, e sim glorifica a Deus, pois sabe que Ele te tirou dele, e Ele deixou e está cuidando dele. É fácil crer em nosso Deus e nas situações mais difíceis que temos? Jó, então, não pecou. Um dia depois, anjos vieram se mostrar novamente a seu Deus. E Deus viu que Satanás estava com eles e fez a mesma pergunta do dia anterior. Satanás respondeu a mesma coisa e Deus disse, você disse que meu servo Jó me amaldiçoaria e nunca mais falaria meu nome. Mas ele não me amaldiçoou e ainda está orando por mim. Então Satanás disse, pele por pele. O homem dará tudo o que tem pela sua vida. E ele diz que se ferir a Jó com a pior das doenças, faria ele o amaldiçoar. Então Deus o deu permissão novamente para tocar na vida de Jó, ferir ele como quisesse, mas não matá-lo. E assim ele fez.
deu várias feridas no corpo de Jó e o deixou largado sem casa e com cachorros lambendo-as. Então, mesmo assim, Jó não pecou a Deus, mesmo com a sua esposa dizendo: amaldiçoe a esse Deus e morra. Ele a respondeu: nós seríamos insensatos se deixássemos a gente só receber o bem e não o mal de Deus. E tudo isso, Jó não pecou uma vez. Igreja, pode ler comigo? Tu me cercas por detrás e por diante, e põe sua mão sobre mim. Sabe o que significa esse versículo? Ele significa que não importa onde você esteja, Deus irá cuidar de você. Não importa o lugar. Então, alguns amigos de Jó ficaram sabendo dessa notícia e foram visitá-lo em sua antiga casa. Ao ver ele todo machucado, sem casa e ao chão, seus amigos choraram muito e ficaram 7 dias perto. Podem ler novamente comigo? A tristeza dos amigos de Jó. Mas, depois desses 7 dias, Jó, ele pergunta, ele quer saber o motivo de seu sofrimento. E seus amigos estão julgando, falando a ele: se você está sofrendo tanto assim, você pecou contra Deus. Mas Jó não sabia o que ele pecou. Ele sempre orava a Deus. Ele nunca se desviou do caminho dele. Mas seus amigos continuavam julgando, falando que ele haveria pecado. Podem ler comigo? No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão de certamente como as agulhas voltam para si. Jó 5:7. Sabe o que esse versículo significa, irmãos? Significa que o homem sempre terá dificuldades, não importa o que aconteça. E as agulhas significam que essas dificuldades voarão para cima e desaparecerão o dia. Após tudo isso, Jó ainda está se perguntando por causa de seu sofrimento. Então, ao meio de uma tempestade, vem o Deus Altíssimo e pergunta a Jó: quem é esse que obscurece o meu conselho ao meu servo? Prepare-se, como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Então, Deus fez muitas perguntas que ninguém seria capaz de responder. Só Ele, o Deus Altíssimo. E quando ele acabou todas as perguntas, perguntou a Jó: responda-me. E Jó respondeu: não posso. Sou indigno. Minha boca não sabe o que fala. Põe a mão sobre a minha boca. Jó entendeu que ele não era indigno e que ele não poderia responder a perguntas tão grandes como a de Deus. Então, Deus, satisfeito com o que ele disse, o curou e foi aos seus amigos. E falou a eles para pedirem a Jó orarem por eles. E que para ele orar, precisariam dar um sacrifício e pedir a Jó e se desculpar com ele. Jó, então, percebeu que ele era indigno e que ele tinha visto Deus e ouvido ele com seus próprios olhos e ouvidos. E ele tinha sentido intimidade com Deus. Então, Deus, Senhor, curou a Jó e deu a ele 10 vezes mais do que ele tinha. Irmãos, Jó, mesmo perdendo tudo que ele tem, ele não desistiu. Então hoje, lembre-se de que Deus cuida de você. Não importa quais sejam suas preocupações, ansiedades ou desafios, Deus está disposto e capaz de ajudá-lo. Entregue tudo a Ele, em coração, e confie que Ele trabalhará em sua vida, para o seu bem e para a sua glória. Igreja, leia junto comigo. Deus cuida de mim. Jesus foi dado como cordeiro para redimir nossos pecados e mostrar esse cuidado maior de Deus conosco, a vida eterna.
Esse é o bem maior, dom maior, a salvação de Cristo. Você sente esse cuidado do Senhor contigo? Amém. Você deseja receber esse cuidado do Senhor sobre a sua vida? Amém. Aceite Cristo como único Salvador e receba esse cuidado maior do Senhor, apesar de qualquer coisa que possamos viver nesse mundo. Ore a Deus pelas vidas entregues no altar do Senhor e glorifique a salvação do Senhor. Amém.